Fala, galera. Vamos começar aqui a correção do segundo simulado aplicado aos nonos anos do Fundamental. E esse simulado, ele trata de dois descritores. O descritor 3, que é identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. E também do descritor 4, identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Então vamos começar aqui analisando a primeira questão. A primeira questão diz assim: veja abaixo os triângulos que Marcelo desenhou em seu caderno. Então tem aqui 3 triângulos: triângulo ABC, triângulo DEF e o triângulo PQR. Com relação às medidas dos lados desses triângulos, podemos afirmar que, então vamos analisar uma por uma. O triângulo DEF é um triângulo equilátero? Bom, triângulo DEF está aqui, DEF. Bom, para ser triângulo equilátero, todos os lados devem ter a mesma medida. E você pode reparar que todas as medidas aqui são diferentes. Então, esse triângulo aqui é um triângulo escaleno. Beleza, então a primeira alternativa é uma alternativa, se eu trocar a cor aqui da caneta, é uma alternativa falsa, está descartada. Alternativa B, triângulo ABC é um triângulo escaleno. Então, ó, triângulo ABC tem dois lados com a mesma medida. Triângulo com dois lados iguais, a gente chama de isósceles. Beleza, então a letra B também está descartada. Letra C, os triângulos ABC e PQR são isósceles? Bom, nós já vimos aqui que o triângulo ABC é isósceles. O triângulo PQR, observe que tem os três lados com a mesma medida. Então, nós chamamos esse triângulo de triângulo equilátero. Porém, o triângulo equilátero, por ter, se você isolar os lados 2 a 2, ele também é um triângulo isósceles, por ter dois lados isolados iguais. Então, é uma característica particular. Todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Então, ele é equilátero e isósceles. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 2. Veja o triângulo representado abaixo. Está aqui. Triângulo OAB. Esse triângulo é acutângulo? Bom, triângulo acutângulo, quando ele tem todos os ângulos medindo menos que 90 graus, perdão. Esse seria o triângulo acutângulo. Mas se você reparar aqui, olha esse ângulo aqui. Se você tivesse uma paredinha aqui, junto com esse lado do triângulo, você teria 90 graus. 90 graus, observe que a abertura desse ângulo aqui, que ele deu, é maior que 90 graus. Então, ele já não é acutângulo, porque tem um ângulo aí que já ultrapassa 90 graus. Escaleno. Para ser escaleno, tem que ter os três lados com medidas diferentes. Mas observa que esse lado aqui mede R, esse lado também mede R. Então, esse triângulo aqui, ele não é escaleno, ele é isósceles. Então, alternativa B, descartada. Aqui embaixo, na letra D, diz, ele é um triângulo retângulo? Não, porque o ângulo que tem aqui, ó, no vértice O, ultrapassa 90 graus. Então, essa letra D também está descartada. Agora, por que a resposta é obtusângulo? Porque obtusângulo é o triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus.
Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 3. Observe abaixo o triângulo ABC e algumas de suas medidas. Então está aqui o triângulo ABC, a gente tem um ângulo interno e um ângulo externo. Esse triângulo é... Bom, para a gente classificar triângulo, a gente precisa saber as medidas dos ângulos internos. Então veja bem, se a gente completar aqui, ó, esses dois ângulos juntos formam 180 graus. Então, se aqui fora você tem 110, para completar 180, faltam 70 graus. Bom, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, se você somar 40 com 70, você vai encontrar 110. Bom, 110, para quanto falta a partir de 110 para completar 180? 70 graus. Então, aqui também vale 70 graus. Então, vamos às alternativas. Esse triângulo é isósceles e acutângulo? Bom, isósceles significa dois lados iguais. Então, se você tem dois ângulos da base iguais, então significa que esses dois lados aqui também são iguais. Então, ele é isósceles, com certeza. Para ser acutângulo, os três ângulos devem medir menos que 60 graus. Olha, os três ângulos medem menos que 60 graus. Então, de cara, nós já achamos a resposta. Se você marcou letra A, você acertou. Questão número 4. Observe os triângulos na malha quadriculada abaixo. 4 triângulos aqui. Qual desses triângulos possui ângulo reto? Lembre que ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. E para formar 90 graus, você precisa de uma parede e de um chão. Você vai procurar o triângulo que tem uma parede e um chão. Então, isso já acontece logo de cara aqui. Ó. Nós temos aqui uma parede e temos um chão. Olha aqui o símbolo do ângulo reto. Então, logo de cara, a gente já descobre que é o triângulo número 1. Aqui, se você pegar a parede, ó, ainda falta um pedacinho para formar 90 graus. Tá vendo? Se você fizer uma parede aqui, ó, ainda vai faltar um pedacinho para formar 90 graus. Da mesma forma aqui. Se você pegar a parede, ainda falta um pedacinho. Então, se você marcou a alternativa A, você acertou. Questão número 5. Podemos classificar os triângulos ABC e DEF como? Bom, já que ele deu as medidas dos lados, você vai reparar, ó, triângulo ABC tem 3 lados diferentes. O triângulo DF também tem 3 lados diferentes. Então, o primeiro triângulo é escaleno, porque tem 3 lados diferentes, e o segundo também. Opa. E o segundo também é escaleno. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 6. O Tangram é um jogo milenar originário na China. A partir de um quadrado são formadas 7 peças com formas geométricas conforme a figura abaixo, feita numa malha quadriculada. O polígono destacado, que é esse aqui, nesse Tangram corresponde a um... Bom, logo de cara, essa figura aqui você não pode marcar de jeito nenhum, nem retângulo e nem quadrado. Ficam entre a letra A e a letra B. Para ser um paralelogramo, você vai olhar aqui, ó, os lados opostos são paralelos. Ok, é um paralelogramo. Agora, o losango também é um paralelogramo. Só que, para ser um losango, os vértices devem estar alinhados. Por exemplo, esse vértice aqui não está alinhado com esse. Por exemplo, olha para essa figura aqui em cima. Ó. É um losango. Se você olhar aqui, ó, esse vértice de cima está alinhado com o vértice de baixo. E aqui do lado também está alinhado com esse. Agora, esse vértice aqui ó, não está alinhado com esse de cá. Então, só faltou esse detalhe para ser um losango. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou.
Sem falar também que as diagonais de um losango, elas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. Isso não acontece com um paralelogramo, né? Se você traça as diagonais, elas não formarão 90 graus, ok? Questão número 7. Um polígono tem as seguintes características. Tem 4 lados, todos os lados têm a mesma medida, os lados opostos são paralelos, eles não têm nenhum ângulo reto. Então, logo de cara, pela última alternativa, você já pode descartar o quadrado e já pode descartar o retângulo, porque tanto o quadrado quanto o retângulo, eles possuem ângulos retos, ou seja, ângulos que formam 90 graus. Você não pode marcar um trapézio, porque um trapézio é uma figura assim, ó, os lados opostos, ele até tem essa base paralela a essa, mas esse aqui do lado não é paralelo a esse. Não é um trapézio. Então, a alternativa, losango. Então, o losango, ele é uma figura assim. Ó, tem os 4 lados iguais, porém, não possui ângulos retos. Então, se você marcou a letra D, você acertou. Questão número 8. Observe os quadriláteros na malha quadriculada abaixo. Quais desses quadriláteros possuem diagonais perpendiculares? Então, quando a gente estuda quadrilátero, a gente descobre que o quadrado tem 2 diagonais que formam 90 graus, ou seja, são perpendiculares. E aqui o losango, como a gente comentou anteriormente, também as suas diagonais formam 90 graus. Então, logo de cara, se você marcou a alternativa A, você acertou. Isso não acontece com nenhum outro quadrilátero. Então, aqui no retângulo, aqui não forma 90 graus. Muito menos aqui no paralelogramo, também não forma 90 graus, o desenho ficou horrível. E aqui as diagonais também se cruzam, não formam 90 graus. Questão número 9. Observe as figuras geométricas desenhadas na malha quadriculada abaixo e aí me diga qual dessas figuras é um retângulo. Bom, a número 1 é trapézio, a número 3 é também um trapézio, aqui você tem um losango, então na figura 2 você tem um retângulo, se você marcou a letra B, você acertou. E a questão número 10, também da mesma forma, observando as figuras da malha quadriculada, ele quer saber qual delas é um quadrado. Então aqui você tem um retângulo, porque possui dimensões diferentes. Na figura 3 você tem uma figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados, ou seja, um pentágono. E aqui você tem um triângulo. Logo, essa figura número 2 aqui é um quadrado. Se você marcou a alternativa B, você acertou e assim fechamos com chave de ouro a correção desse simulado. Um forte abraço e até a próxima.